Bom dia. Bom dia, senhor. Senhor, o que tu tá fazendo na escola com um frio desse, 9 graus? Eu tive que vir aqui Bom dia. na escola aqui, né? É que eu estou em Porto Alegre agora, eu estava no interior, né? Então, vim Sim. para Porto Alegre e dei uma passadinha aqui na escola. Bom dia. Bom dia. Estou admitindo aqui os colegas aqui. Olá. Olá, bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Estou vendo umas caras de sono aí, Eu não, senhor, é impossível. 9 horas da madrugada, né? Não, foi 5 horas mesmo. Foi 5 horas mesmo. 5 horas? Eu acordo 5h30 da manhã. Entre 5h30 e 6 horas. Meu Deus do céu, senhor. É que eu acordei por causa de uma coisa, né? Por causa de uma certa pessoa. É. Preocupação é grande. O que houve? Não posso contar. Tá. Desculpa. Particular. É. Conseguiram fazer os exercícios aí? Os exercícios Olha, senhor, acredito que sim. eram duas atividades, né? Uma sobre peso e massa, vocês tinham que fazer no próprio arquivo e me enviar. E a outra era sobre força elástica, né? Também tinha que fazer no próprio arquivo e me enviar. Então, vocês tinham que me enviar 2 arquivos, né? Na aula de hoje, vocês também terão uma tarefa para a semana que vem e terão que me enviar 2 arquivos. E eu tenho notado que muita gente está tendo problema em enviar. Mas quando é que as pessoas me falam isso via WhatsApp? Quando é o último dia, depois das 6 horas da tarde, né? Então, vocês têm uma semana para fazer a atividade, não deixem para fazer no último dia, certo? Se você deixar para fazer no último dia, vai poder ter problemas com o envio do arquivo, tá? Então, se programem, não deixem para a última hora para fazer as tarefas. Ainda estou admitindo aqui alguns colegas, né? Eu enviei um arquivo via WhatsApp que tem um resumo dessas aulas, né? Da aula passada e da aula de hoje. Tá? O arquivo continua válido, é o mesmo, certo? Bom, o que nós estamos vendo aqui, então? O nosso estudo é sobre as principais forças ou tipos de forças da dinâmica, né? Então, vocês já sabem que força é medida em newtons, tá? Se você pegar, por exemplo, 100 gramas na sua mão, que tem mais ou menos 100 gramas, tá? E colocar sobre a mão, você vai ter uma força equivalente a... Vai ter uma força sobre a mão equivalente a 1 newton. Então, aproximadamente, qualquer corpo que tenha uma massa de 100 gramas, né, vai fazer com que seja exercida sobre a superfície sobre a qual está apoiada uma força de 1 newton.
Estou ainda admitindo alguns colegas aqui que estão chegando. Vou deixar aqui no cantinho. Tá? Bom, as 3 leis de Newton são válidas, né? Então, nós temos aqui o princípio da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e o princípio da ação e reação. Todos estão escutando bem aí? Só dá um ok para mim aí. Tá. Sim, senhor. Tá ok. Sim, senhor. Então, os 3 princípios aqui vocês têm que dominar, tem que saber o enunciado, né? Tem que saber aplicar o segundo princípio, o princípio fundamental da dinâmica, que diz que a força resultante sobre um corpo é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Tem que saber aplicar o princípio da ação e reação. Na aula de hoje nós vamos abordar esse princípio da ação e reação aqui. E tem que conhecer o princípio da inércia, né? Tem que lembrar que a massa é uma medida da inércia do corpo. A massa, medida em quilogramas, é uma medida da inércia do corpo. Quanto maior a massa do corpo, maior a inércia, né? Por exemplo, um carro popular parado e um caminhão parado, o caminhão tem uma inércia maior, né? Um carro popular em movimento, um caminhão em movimento, o caminhão tem uma inércia maior. Por quê? Porque ele tem uma massa muito maior que um carro, certo? Tipos de força. Nós já vimos o que é força motora, é aquela que coloca um corpo em movimento. Vimos também que, para calcular a resultante das forças, nós precisamos aplicar a álgebra vetorial. Né? Então, quando eu tenho 2 forças na mesma direção e no mesmo sentido, nós vamos adicionar essas forças. Então, eu posso ter 2 forças na mesma direção e no mesmo sentido. Né? Elas estão empurrando um corpo, eu posso adicionar e encontrar a força resultante. Eu posso ter uma força num sentido e a outra força no outro sentido. E aí eu vou subtrair. Aqui estão as expressões, né? Vou subtrair. Aqui é o teorema de Pitágoras, lembra, né? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, lá da matemática. Eu vou aplicar quando os vetores estão assim sobre um corpo. Perpendiculares, né? Quando um vetor for perpendicular ao outro e o ângulo entre eles for 90 graus, né? Nós aplicamos o teorema de Pitágoras. Isso é, força resultante ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. E, por último, aqui nós temos a lei dos cossenos. Quando é que eu vou aplicar isso? Quando eu tenho 2 vetores num ângulo qualquer entre si, diferente de 90, né? Diferente de 0 e de 180. Né? Pode ser assim ou assim, maior do que 90 ou menor do que 90. Aí nós aplicamos a lei dos cossenos, que é essa expressão maior aqui que vocês estão vendo. Né? Esse FR ao quadrado aqui, ó, eu tiro a raiz desse lado, vai ficar FR, e a raiz vai ser transposta para o outro lado da equação aqui, né? Então vai ficar da expressão. Vai ficar a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno de θ. Bom, aqui nós temos um exemplo de aplicação, eu acho que nós já vimos esse exemplo também, né? Aplicando a lei dos cossenos. O exemplo 1, né? Nós temos aqui a F1 4 newtons, esse valor desse vetor aqui é 4 newtons, F2 é 3 newtons, né? Traço uma paralela aqui, ó, pontilhado, linha pontilhada, ao vetor F1, traço uma paralela, a linha pontilhada aqui do lado, ao vetor F2. A força resultante inicia no início dos 2 vetores e termina no encontro das 2 paralelas. Tracei aqui, ó, eu sei a direção e sentido, é dado por esse vetor aqui, ó.
direção e sentido. E aqui eu tenho um ângulo de 60 graus entre os dois vetores. Aplicando a lei dos cossenos, né? Raiz quadrada de f1 ao quadrado mais f2 ao quadrado mais 2 vezes f1 vezes f2 vezes o cosseno de 60. E tiro essa raiz aqui de tudo isso. Cosseno de 60, como nós vimos, cosseno de 60, como nós vimos, né? Vou passar para cá. Vou passar para lá. Cosseno de 60 é 0,5 ou 1/2, né? Então, olha só, primeiro eu vou executar essa multiplicação aqui, ó. Certo? 2 vezes 4 vezes 3 vezes 1. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 12, 24. Depois eu divido por 2. 24 por 2, 12. Ou simplesmente eu simplifico 2 com 2. 3 vezes 4, 12. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Mais 12 aqui, ó, dessa multiplicação, 37. Tirando a raiz de 37, nós vamos encontrar aproximadamente 6,1. Tá? Alguma dúvida até aqui? Próximo tópico aqui. Quanto a tipos de força. Peso. O peso é a força com que um planeta, né, no caso aqui nós estamos na Terra, a Terra atrai os corpos. Né? Então nós temos um campo gravitacional em torno da Terra e esse campo gravitacional faz com que surja a força peso. Peso medido em newtons e massa medido em quilogramas. Peso é massa vezes aceleração da gravidade. O G aqui é a aceleração da gravidade, medida em metros por segundo ao quadrado. O outro tipo de força, que nós também já estudamos, né, mas vamos rever aqui, é a força de atrito. Certo? É a força que surge sempre quando dois corpos estão em contato ou na iminência de entrar em contato. Certo? Estão deslizando um sobre o outro. Então, a força de atrito é uma força de contato. Diferente da força de peso, da força peso, que é uma força de campo. Né? Não preciso ter dois corpos em contato para que a força peso surja sobre eles. Por exemplo, ó, eu tenho um corpo aqui na minha mão, ele não precisa estar em contato com a Terra para que ele caia em direção à Terra. Ele está sendo atraído pela força gravitacional e surgiu sobre ele a força peso. Então, a força peso é uma força de campo, enquanto que a força de atrito é uma força de contato, quando um corpo desliza sobre o outro. Devido a pequenas irregularidades, né, imperfeições das duas superfícies que se chocam e fazem com que a energia seja dissipada ao longo do tempo. Como se calcula a força de atrito? Bom, a força de atrito é o coeficiente de atrito, esse símbolo aqui, ó, que é a letra grega mi do alfabeto grego, né? Coeficiente de atrito. E ele é adimensional. Isto é, não tem uma unidade de medida. Ele é um número entre 0 e 1 sempre. Vai ser 0,4, 0,5, valores mais típicos. Tá? E não tem unidade de medida. Já a força de atrito é medida em newtons e a normal, esse N aqui, ó, não é de newton. Esse N na fórmula é de normal. Força normal. Ela também é medida em newton. Né? A força normal, aproveitando aqui, ó, ela é sempre perpendicular à superfície sobre a qual o corpo está apoiado. Ó. Tu tem um corpo aqui apoiado sobre uma superfície horizontal, a normal atua sobre o corpo e aponta na vertical. Certo?
A normal é a força de reação deste corpo, tá? É uma força de reação da superfície sobre o próprio corpo, né? Nós temos, então, se o meu celular estivesse apoiado sobre a mesa exerce uma força de baixo para cima sobre o meu celular sustentando. Esta força perpendicular à superfície é chamada normal, é uma força de reação ao apoio do celular sobre a mesa. E aqui, ó, ela nem sempre é vertical, vocês podem ver, ó, se o corpo está apoiado numa parede que é vertical, a força normal é horizontal nesse caso, né? Se por acaso eu pressionasse o meu celular na parede, surgiria da parede sobre o celular uma força normal nesse sentido. Ou se o meu celular tivesse apoiado, né, num plano inclinado, como a terceira figura, a força normal seria perpendicular à superfície do plano inclinado, como nós podemos ver nessas figuras aqui. Certo? Aqui, ó, nós temos um outro probleminha, né? Um outro exercício. Ó. Um exercício sobre peso, que nós já vimos na aula passada, né? Um corpo de massa 500 gramas encontra-se na superfície da Terra, num local onde G é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Determine o peso do corpo. Bom, a massa é 500 gramas. Só que a massa, para mim calcular aqui, ela tem que estar em quilogramas. A unidade de massa no SI é quilograma. Como nós vimos lá, quando eu vi o Sistema Internacional de Unidades, né? Nós vimos unidades de comprimento, de massa, de tempo. Massa é medida em quilogramas. Então, o primeiro passo é converter quilograma para gramas. Cada quilograma tem 1000 gramas. Então, 500 gramas tem meio quilograma. Basta dividir aqui, ó, por 1000, né? Quando eu quero grama para quilograma. Peso é mg. M05 vezes 9,8 vai dar 4,9 newtons. Sim? Qual é a pergunta? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Certo? Então, primeiro eu passo para quilograma. Não, senhor, desculpa. Primeiro eu passo para quilograma, depois eu substituo na expressão e calculo aqui o peso do corpo. Lembra que no trabalho de vocês tinham uma pergunta: qual a diferença entre peso e massa? Qual a diferença entre peso e massa? Vocês já me entregaram o trabalho todos? Já, né? Então, peso é medido em, tá aqui ó, no problema, quilogramas. Massa é medida em quilogramas. Peso é medido em newtons. É uma diferença. A massa permanece constante, mudando-se o lugar do corpo. Se ele tem meio quilograma, aqui na escola, na casa de vocês, ele vai continuar com meio quilograma. Você compra 1 quilograma de arroz no supermercado, vai chegar na tua casa, tu vai ter quanto? 1 quilograma. Então, a massa permanece constante. Já o peso, ele muda pontualmente de local para local. Dependendo do local, da altitude, se você está ao nível do mar, no litoral, o peso de 1 quilograma de arroz, né, vai ser 1. Se você sobe para Caxias, onde você tem uma altitude maior, né, o peso vai ser diferente. Tá? Porque lá o valor da aceleração da gravidade é diferente. O peso é em Newton. Certo? Alguma dúvida até aqui? Então vamos continuar. Força de atrito. Aqui, ó. Um corpo de massa 2 kg desliza sobre uma superfície plana e rugosa, num local onde G é 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a força de atrito que atua sobre o corpo. Dado o coeficiente de atrito 0,4. Veja aqui, ó, 0,4 não tem unidade de medida.
Obrigado por apagarem o risquinho aí, tá? Coeficiente de atrito não tem unidade de medida, é adimensional. 0,4. Tá? A massa foi dada em quilogramas, então, ok, unidades, sistema de unidades coerente, né? Está no SI. O G, 10 metros por segundo ao quadrado, também. Metro é a unidade do SI, segundo unidade do SI. Qual é a expressão da força de atrito? Mi, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. Tá, mas professor, não é dado a normal aqui no problema. Como é que eu vou fazer isso? Bom, pessoal, vamos ver aqui, ó. Eu calculo o peso do corpo, certo? 2 vezes 10, 20 newtons. Certo? Agora, a normal, o corpo está apoiado na superfície. Ele exerce uma força sobre a superfície que é igual ao seu peso. Qual é a reação da normal, da superfície? Vai ser os mesmos 20 newtons. Se o corpo exerce sobre a superfície, né, uma força de 20 newtons, a reação sobre o corpo, que é a normal, vai ser 20 newtons. Então, a normal é igual ao peso, quando eu tenho uma superfície horizontal. Então, a normal mede 20 newtons. Então, a força de atrito vai ser 0,4 vezes 20 newtons. 0,4 vezes 20 newtons vai dar 8 newtons para a força de atrito. Tá? O próximo trabalho agora, que vai ter, a atividade que vai estar lá à disposição, já está à disposição no Positivo ON, é sobre força de atrito. Tá? Então, nós já temos lá no Positivo ON um trabalho sobre força de atrito. É exatamente sobre isso aqui. Lá no trabalho vocês vão ter as expressões, vão ter um modelo de solução. Aqui vocês têm um modelo de solução também, né? E aí vocês vão resolver uma série de probleminhas. Bom, tipos de força. Tração. Opa, vamos pegar primeiro aqui a força elástica, né? A força elástica, vocês já fizeram um trabalho também, né? Foi o trabalho dessa semana que se encerrou ontem. Então, a força elástica tem a ver com a deformação. Por exemplo, eu tenho uma régua de aço aqui, ó. Se eu colocar aqui sobre a régua de aço, ó, uma massa, ela vai ser atraída sobre o corpo e ela vai sofrer uma pequena deformação. Quase não deu para me ver, para me enxergar aqui. Se eu colocar um outro corpo, ó, a deformação vai aumentando. Tá vendo que a curvatura aqui está modificando? Né? Conforme eu vou botando o peso aqui, ó, a régua vai deformando. Retirado a deformação, a régua retorna à posição inicial. Então, eu posso dizer que a régua de aço é um meio elástico. Eu aplico uma força, ela deforma, eu retiro a força, ela retorna à posição inicial. Uma outra maneira de se ver isso é com uma mola. Eu tenho uma molinha aqui, ó, que tem um comprimento. Se eu aplico uma força, essa molinha vai deformando, certo? Conforme eu vou aplicando a mola, uma força na mola, ela sofre uma deformação. Vou mostrar assim. Aqui tem a mola, aplico uma força, ela vai se deformando. Retirada a força, ela retorna ao comprimento inicial. A relação entre a força e a deformação que a mola sofre está aqui, ó. Tu tem uma deformação X, né? Quando é aplicada uma força F. E o que é o K, professor? Bom, aqui eu tenho duas molas. Estão vendo? O K tem a ver com a flexibilidade. Isso é, se essa mola é mais flexível ou menos flexível que essa. Se o K é maior, por exemplo, nessa mola aqui, o K é maior. Então, é mais difícil eu deformar a mola. Eu tenho que aplicar uma força bem grande. Nesta mola aqui, ó, ela é mais flexível. Eu aplicando uma pequena força, ela já se deforma facilmente. O que não acontece com essa mola aqui, ó.
já tem que aplicar uma força e ela não deforma tão facilmente. Então, quanto maior o K, mais dura é a mola. Quanto menor o K, mais flexível é a mola. Tá? Então, o K, a constante elástica aqui, tem a ver com se a mola é mais flexível ou mais dura. Maior K, mais dura a mola. Menor K, mais flexível a mola. Então, é uma expressão simples também. Para mim obter a força elástica que está sendo aplicada sobre a mola, né, eu multiplico o K, constante elástica da mola, que é medida em newtons por metro, pela deformação que a mola sofreu, que é medida em metro. Se eu multiplicar newton por metro, vezes metro, eu vou obter newton, que é o valor da força. Tá? Uma outra... isso aqui também vocês fizeram o trabalho, né? Eu vi que alguns alunos tiveram alguma dificuldade no problema mais fácil que eu coloquei lá, que era aquele que tinha o gráfico. O pessoal não encontrava os dados, mas os dados estavam ali. Por exemplo, a força lá era 270 newtons e a deformação era 6 centímetros. Então, aquele F que estava no gráfico é o F que foi dado no problema. Bom, você tendo o F e o X, você calcula o K da mola. E qual era a força quando o X era 6 centímetros? Eram os próprios 270 newtons. Não precisava nem calcular, era só olhar e ler o problema. Tá? Espero que eu tenha explicado agora. Pessoal, eu vou pedir aqui a quem está desenhando o bonequinho na tela, aqui, apague, por favor, que está atrapalhando a aula, tá? Tá? Quem está desenhando aqui, aqui, Pois é, quem é que está fazendo isso aí, gente? Depois a gente pega pelo IP do computador, não tem problema, eu peço para a Gabi olhar qual é o IP que participou aqui, Obrigado, tá? Apaga, isso aí. Bom, pessoal, vamos falar de tração. Para mim falar de tração, eu vou usar aqui, Deixa eu só levantar aqui o computador um pouquinho. Conseguem enxergar aqui, Sim. Conseguem enxergar direitinho? Eu tenho 2 caixinhas de fósforo. Sim. Unidas por um barbante aqui, tá? Essa caixinha está unida por essa. Eu vou chamar essa caixinha de corpo A e essa caixinha aqui de corpo B. Exatamente o desenho que está ali, né? Tem uma corda unindo os 2 corpos. Se eu aplicar uma força aqui, essa força que eu estou aplicando é transmitida para o corpo A aqui, para a segunda caixinha, através dessa união, dessa cordinha que está unindo as 2 caixinhas aqui, certo? É exatamente o desenho que vocês têm na tela. Corpo A, corpo B, uma corda unindo, aplica uma força aqui, certo? Aplicando essa força é transmitida através da corda, e quando a força é transmitida através da corda, nós chamamos de tração. Então, a tração é a força transmitida através desta cordinha aqui, que vocês têm no desenho. Aqui, tem uma corda aqui, eu apliquei uma força no corpo B aqui, essa força é transmitida aqui. Nem toda a força que eu apliquei aqui é transmitida para o corpo A, porque eu vou precisar de uma parte da força para puxar o corpo B e a outra parte da força para puxar o corpo A. Agora, aqui no desenho tu tem T1 e T2, né? Tem que lembrar que isso aqui é um para-ação-reação. Aqui é um para-ação e reação. Então, o T1 é igual ao T2. Tração também é uma força. Então, ela é medida em newtons. Observa aqui, eu fiz aqui embaixo o diagrama de corpo livre, tá? O que é o diagrama de corpo livre? Eu separei
o corpo A da corda do corpo B, certo? Separei os três. E desenhei as forças aqui que me interessavam. Quais forças que me interessam aqui? Bom, esse sistema de corpos está se deslocando na horizontal. Eu estou desprezando aqui a força de atrito, tá? É como se fosse bem lisinho aquilo ali, não tivesse irregularidades. Então, as forças que aparecem aqui é o T2 sobre o corpo A e sobre o corpo B, que são os corpos que me interessam, a força motora, aquela que está impulsionando o sistema, e o T1, certo? Então, eu tenho aqui um par ação-reação. Só que lá, quando eu falei de ação e reação, eu disse que ação e reação têm a mesma intensidade, isso é o mesmo valor. Então, o T1 é igual ao T2, certo? Deixa eu tirar daqui. Se o T1 é igual ao T2, eu somando esse sistema de equações aqui, ó, T1 aqui, T2 é igual ao T1, então eu posso botar T1, eu simplifico aqui, ó, T1 com T1, e vai sobrar essa expressão. Essa expressão aqui de baixo é muito útil para calcular a aceleração, né? Visto que eu vou ter as massas e a força motora. Então, eu posso utilizar para calcular a aceleração. Tendo calculado a aceleração, eu consigo calcular o T2. Tendo o T2, eu sei o T1, porque T1 igual a T2. Vejamos aqui, ó. Peguei esse probleminha aqui, ó, né? Botei números nele, né? Ó, um corpo de massa MA igual a 4 kg e outro MB igual a 6 kg. Então, o corpo A tem 4 e o corpo B tem 6. Né? Deslizam sobre uma superfície plana e lisa. Quando eu falo lisa aqui, eu estou desprezando o atrito. Não estou levando em conta o atrito. Considerando que os dois corpos estão ligados por um cabo de massa desprezível, então a corda aqui, o cabo, não me interessa. Tá? E são submetidos à ação de uma força de 20 newtons, determine a aceleração do sistema e a atração. Eu quero descobrir quanto vale aqui o T1 e o T2. Como eu disse, eu vou fazer um cálculo só, porque T1 é igual a T2. Tá? Vamos lá, então. Puxar um pouquinho para cá. Vou elevar aqui. Tirar vocês aqui um pouquinho da tela. Tá? Vejamos aqui, ó, pessoal. Dados. Lembra ali nos trabalhos, eu tenho dados, fórmula, cálculo, né? É uma maneira de se calcular. A massa do corpo A é 4, a massa do corpo B é 6. A força motor é 20. Da onde tirou esses dados, professor? Aqui do problema. 4, 6, 20. Qual é a aceleração? Qual a tração? Então, eu identifiquei os dados e verifiquei o que o problema está pedindo. O sistema de unidades está coerente? Ok. Quilograma, newton, são unidades de medida do sistema internacional. Qual é a fórmula? Eu disse para vocês, ó, aquela fórmula F igual a MA mais MB vezes a gente usa para calcular a aceleração. Então, tração igual a MA vezes aceleração. Força menos atração igual a MB vezes aceleração. Tá? Então, olha só, estou usando essa primeira fórmula aqui, ó. A força é 20 newtons. O MA é 4. O MB é 6, conforme nos dados aqui que você tem. Vezes a aceleração. Eu somo 4 mais 6, encontro 10. 10 está multiplicando a aceleração. Passo para o outro lado com a operação inversa, que é a divisão. Então, vai ficar 20 dividido por 10. Logo, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado.
Encontrei o valor da aceleração, né? Eu vou calcular a tração. A tração é massa do corpo A. Ó, eu vou pegar aqui o corpo A. Ó. Só tem uma força que é a tração sobre ele. Massa do corpo A, que é 4, né? Tá dado aqui, vezes a aceleração que eu calculei aqui. 2 vezes 4, 8 newtons. Tá? Entendido até aí, pessoal? Espero que tenham entendido até aí, tá? Eu vou mostrar mais alguma coisa para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Material de apoio. Compartilhar. Só um pouquinho aqui. Vocês estão vendo aqui, ó? Esse aqui é o próximo trabalho de vocês, tá? Vai estar lá vai estar lá. Eu sempre estou postando uma série de vídeos para vocês assistirem. Eu estou verificando que tem gente que não está assistindo os vídeos. Ali nos vídeos tem a solução dos problemas, tá? Tração, né? Aqui está a definição de tração, aqui tudo que nós falamos hoje, ó, tá? E aqui embaixo, ó, você tem os exercícios, né? Tá vendo aqui, ó? Eu já iniciei esse exercício aqui, ó, conforme a aula de hoje. Sim, pode falar. Em questão aos vídeos, no positivo pelo celular, tu não consegue ver. Aí eu tive que buscar no teu canal os vídeos. Você pode, eu acho que tem algum problema com o celular ali, ele não gosta muito dos meus vídeos ali, né? Mas você pode acessar via computador ou vocês podem acessar pelo canal diretamente, não tem problema. É só pegar ali o nome do vídeo ali, copiar o link, colar, né? Sim. E você consegue acessar. Ó, esse primeiro problema aqui, ó, pessoal, é exatamente igual ao problema que eu dei para vocês aí, que eu resolvi agora. É igual. Só para vocês praticarem, tá? Depois tem outros problemas que eu vou mudando a massa, vou mudando a força aqui, ó, né? E vocês pratiquem também solucionando, porque é só resolvendo que vocês vão aprender. Tá entendido? Tem um outro aqui também, ó, que é o da força de atrito. Então, vocês vão ter duas atividades, né? Força de atrito e tração, que foi a aula de hoje. Tá? Ó, aqui tem um problema resolvido sobre a força de atrito, certo? E aqui embaixo, ó, tem os probleminhas para vocês resolverem. Eu vou pedir que vocês resolvam dentro desses espaços aqui. Ah, não dá, professor. Ah, não tem problema. Acrescenta uma folha ao arquivo, lá no final do arquivo, e resolve no próprio arquivo e me envia. Eu quero receber 2 arquivos. Um sobre tração e um sobre força de atrito. Tem gente me mandando 10, 9 arquivos. Não dá, pessoal. Tem que mandar 2, um de cada atividade. Tá? E tentem resolver aqui, tá? Bom, eu consegui resolver, tá aqui, ó, resolvido. Vocês vão conseguir resolver também dentro desse espaço. Se alguém tiver alguma dificuldade, né, me fala, tá? Porque se você tem o Word na sua casa, você consegue resolver. Se não tem um Word, a gente dá um outro jeito aí para resolver. Tá entendido até aí? Alguma pergunta, pessoal? Posso ajudá-los em alguma coisa? Alguma dificuldade? Não, senhor, está tudo ok. Porque o nosso tempo está terminando. São 40 minutos de aula, são 9h40. Tá? Eu quero aproveitar aqui, ó, para mencionar para vocês que essa matéria toda tem um livro meu, que é um e-book, um livro digital, que ele está à disposição na Amazon.com.br. E eu estou com um período de promoção essa